Eu já estou com a minha convidada no estúdio do programa da Tamires, a Kátia Sari, nossa nutricionista. E hoje nós vamos falar sobre tabela nutricional. Quando você compra um pão, um bolo, seja o que for, daí lá atrás você dá uma olhadinha assim, vamos ver se tem muitas calorias, vamos ver se tem os carboidratos, né, quantidade e tudo mais. Daí tem aquele negócio lá, valores diários com a base em uma dieta de 2.000 calorias e assim por diante. Daí você vai ver tudo direitinho. Agora, com tudo isso, depois eu quero ver com a Kátia, porque muita gente fala assim, dê mais importância no carboidrato do que nas calorias, se você está fazendo dieta. Porque nós temos aqui valor calórico, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio, ferro, colesterol, cálcio, tal e tal. Agora vamos ver com quem sabe. Oi, boa noite, tudo bem, Kátia? Boa noite. Que bom te ver aqui de novo, te receber mais uma vez no nosso estúdio. É uma felicidade para nós, viu? Eu agradeço. E trazendo os seus conhecimentos aqui para nós também, porque nós fizemos dieta dia após dia, 24 horas por dia. Se a gente vai num jantar, a gente tem que pensar 1.500 vezes o que comer. Queria levar a Nutri tiracolo, né? Ai, gente, isso é muito chato. E daí, essa tabelinha, é uma tabelinha, será que é verdadeira mesmo? Rotulagem nutricional é um assunto bastante polêmico, né? Eu adoro assunto polêmico. Eu também. Adoro. E a gente tem como dados de várias pesquisas nos países que as pessoas não sabem e algumas não conseguem. Na verdade, eu tinha que trazer uma lupa hoje para a gente conversar sobre isso, né? Porque a visibilidade da rotulagem nutricional é muito inadequada. Então, o que acontece? Eles colocam no rótulo, as empresas colocam o que elas querem utilizar para ludibriar o cliente, né? Na frente, e o que conta realmente está atrás, né? Então, além da parte que você falou, dos carboidratos, proteína, quantidade de lipídio, existe algo muito importante de se avaliar em rótulos nutricionais, que é os ingredientes. Que são os ingredientes? As empresas colocam o que elas querem que o público leia na frente e o que é de importância para o consumidor, colocam em letras minúsculas atrás. Letra grande na frente. Isso. Minúscula. Minúscula atrás. Então teria que ter uma lupa realmente, a pessoa até ela entender o que está acontecendo, né? Porque não adianta dizer assim que o Brasil, 20% das pessoas leem rótulo. Tá, elas leem rótulo, mas elas entendem o que está escrito? Então é uma pergunta bastante interessante. Nessa leitura, tem esses valores, no qual você colocou carboidratos, proteínas e lipídios, mas tem algo muito mais importante, que são os ingredientes. Somente na leitura dos ingredientes que a gente consegue entender o que é que tem de mais, né, nesse alimento. O primeiro ingrediente é o que ele mais tem. Então, coloca lá na frente. Tem exemplos para você ficar de cabelo em pé. Na frente está escrito assim, ó, 0 lactose. Vira, realmente ele é 0 lactose. Daí a mãe vai lá, acha super interessante, a pessoa que está fazendo academia acha super legal. A pessoa que é celíaca. Exatamente. Na verdade, todos os itens. Vira nos ingredientes é água com açúcar. Não, realmente, água com açúcar não tem lactose, mas o que interessa colocar na frente do rótulo que é 0 lactose? Então, assim, são coisas, por exemplo, óleo vegetal livre de colesterol. Todos os óleos são vegetais e livres de colesterol. Entende? Então, assim, o que é preocupante? Esse rótulo e esses ingredientes atrás, eles precisam bater. Então, você não pode ludibriar o consumidor colocando algo na frente que faça com que ele compre aquele produto achando que tem algum benefício para a saúde. Então, assim, produtos sem lactose, produtos sem glúten, né? Produtos 0 açúcar, aí vira lá, 0 açúcar, 33 gramas de carboidrato. Carboidrato é açúcar. Sem açúcar. Né? Outra coisa, assim, super importante também, que é o que mais a gente tem problema hoje, são os corantes. Então, o que
preconiza e o que se autoriza dentro da Anvisa não bate com o que o corpo humano aguenta, né? Que é a ingestão dietética aceitável, que a gente fala IDA. Então, nesses rótulos, o que teria que as pessoas darem mais importância, né? Por exemplo, pegou uma gelatina, uma salsicha, as barrinhas de cereais são as mais polêmicas, né? Aí todas as marcas colocam e relacionam que elas são utilizadas para quem está fazendo academia, para quem está fazendo uma dieta. Exatamente. Eu já fiz uma dieta assim. Porque a indústria de alimentos, ela quer vender isso, sim, né? Porque é uma busca exacerbada de demonstrar que tem saúde, de demonstrar que é fitness, que é toda essa parte, essa ladainha que a gente já conhece. Virou a barrinha, primeiro ingrediente, açúcar. Quando está escrito açúcar, Tamires, tudo bem. Normalmente tem os outros nomes dos açúcares. Maltodextrose, glicose, glucose, né? Eles têm vários nomes. Então o que a indústria faz? Está tudo ali embutido. Utiliza esses nomes. Né? Se as pessoas estão procurando por açúcar, ele vai lá e coloca xarope de milho. O que é? Açúcar. Né? Então, assim, uma coisa muito interessante de se relatar para as pessoas, que se elas querem cuidar, se elas querem avaliar isso, que elas precisam ler quantidade de sal, quantidade de açúcar no ingrediente e não só no rótulo, não só naquela parte de rotulagem mesmo, se baseando, então eu posso usar eu uso uma dieta de 2.000 calorias, eu posso usar isso daqui. Sabe uma coisa intrigante? A gordura trans, ela só é necessária ser colocada no rótulo quando acima de 0,3. Pensa comigo, uma porção de 2 biscoitos recheados e meio, já deu. Aí qual que é a questão? Se ele não alcançou 1 grama, ele pode deixar fora. Então fica lá, 0 gordura trans. Aí a pessoa come 2 biscoitos e meio? Quem? Meu pai. Ninguém. Então come meio pacote, já passou da quantidade de gordura trans, mas ela leu lá, não tem gordura trans. Aí ela dá para o filho, para o marido. Lanchinho para o colégio. Para o cachorro, para o gato, para o papagaio, para a família inteira. Dá, claro, tem gente que dá comida para cachorro, sim, biscoito para cachorro. Sim, eu já vi. Ai, tadinho, mas ele me pede, ele sobe na cadeira. Então, assim, Kátia, o que você acha disso? Eu acho muito errado. Claro, porque os animais podem ter uma doença muito grave. Exatamente. Então, assim, se não serve nem para o seu filho, por que para o animalzinho, né? Mas o que eu quero dizer em relação a isso? Não bate a ingestão aceitável com o que a Anvisa preconiza de algumas coisas. Tem algo também bastante polêmico com alguns corantes, eu gosto até de relatar eles. A gente tem o amaranto e a tartrazina. Então, assim, já são corantes que são proibidos nos Estados Unidos e no Japão. No Brasil, ele tem que haver a nomenclatura mostrando que utiliza ele. Por quê? Está relacionado a câncer, alergias, hiperatividade. Então, cada vez que a gente vê as pessoas falando assim, eu estou inquieta, não consigo descansar, meu filho não para, né? Tem recorrência de alergia, tem sinusite, tem da parte tanto da desbiose, da microbiota intestinal, quanto as partes superiores de alergia. E a gente vai fazer um rastreamento, a gente nota que as pessoas estão inflamadas. Isso vem de onde? Vem desses corantes. No Brasil, ele tem siglas, algumas siglas. C2, INS, 102, né? Tem vários números. Então, quando a gente olha nos ingredientes, a gente vê números. A gente não entende o que é. A população não entende o que é. Então, se ela se perde assim, mas eu estou fazendo academia, ou eu estou querendo só uma ingestão legal, vou cuidar carboidrato aqui. Mas vem de onde esse carboidrato? Puro açúcar. E aonde? Tem cor, tem, né, amarelo, yellow, porque nos Estados Unidos eles colocam na língua, né? No Brasil eles colocam por siglas, por isso que eu te falei. Então, o que acontece? Tem todo um problema de desbiose, tem todo um descontrole da microbiota natural, então o corpo começa a não se defender mais, e sim agredir. Então, Kátia, mas o que seria interessante? De onde estão aí? Industrializou? Tem. Sucos, gelatinas, iogurtes, a parte de confeitos, a parte de vermelha, roxada, amarela, azul, todas têm.
inclusive tudo até... é industrializado, na tudo verdade, industrializou, né? Tudo não escapa um. Não escapa, não. Vem com nomes diferentes, mas tudo tem. Mesmo veneno. Mesmo veneno, infelizmente. Porque eu vejo assim que tem muitas pessoas que falam assim, Tamires, depende do lugar que eu vou, que eu como alguma coisa, a minha barriga fica, ela enche, dói tanto que eu não consigo mexer as pernas. Isso. De colocar uma calça jeans, alguma... Nem fechar o botão da calça. E já fez exames, e já fiz tantos exames, daí a nutricionista pede para tirar isso, para tirar aquilo. Se tira uma coisa só, mas com tudo isso que contém, né? Vamos imaginar num bolo, numa torta, que seja. Sim. Como é que vai melhorar? Nunca. É que assim, sabe... Daqui a pouco você está tomando água, comendo alface. É. Não, também não. Comigo não. Por favor. Comigo também não. Adoro comer. Não, é que assim, ó, não dá pra gente falar que a pessoa vai comer salsicha e ela vai estar comendo um produto saudável. Não dá. Então, o que é salsicha? Riquíssima em sódio. Resíduos de suíno, aqueles restinhos das carnes dos ossos, toda aquela parte de vidas. Não dá pra dizer que ela tem saúde, fora todos os trabalhos que a gente tem visto ligado ao câncer, né? Então, assim, tem muita coisa. Então, assim, Nutri, você vai colocar? Não, não vou colocar. Né? Vai retirar? Eu retiraria. Então, mas para quem que faz bem? Para quem não faz bem para ninguém, entendeu? As mães, às vezes, colocam nuggets, né? Todas as partes dos embutidos de resto. Por que resto? Às vezes você conversa com uma e fala assim, mas porque eu não quero dar fígado, porque o fígado faz mal. O que faz mal são esses restos de coisas que eram para ser descartadas e as pessoas utilizam para fazer esses subprodutos, esses nuggets, esses curados, esses salgadinhos, essas coisas que põem na alimentação da criança e de adulto também. Né? Então, uma coisa primordial. Daí coloca os temperos assim que dão sabor gostoso. Você já sentiu o cheiro de um local que trabalha com osso? É insuportável. Verdade. Com esses restos de carnes, a gente fala de resíduos, né? É insuportável. Então, para a indústria tornar agradável isso, enche de edulcorante, de corante, o que você imaginar eles colocam para deixar palatável. Daqui que acontece? A língua ela é adaptável. Então, ela inicia com um alimento desse, ele queima as papilas gustativas, ele troca o querer dele, né? Então, ele vai querer sempre mais salgado, ou sempre mais doce, ou com mais gordura. Até isso retroceder, corrigir, para que tenha acesso à alimentação rica em frutas, que sinta o sabor, é um tempo, né? Então, não dá para dizer que vai se alimentar disso e vai ter saúde. Infelizmente, não tem como. Então, pensou em comer um biscoitinho recheado, come uma fruta. Come uma fruta. Pensou em desembalar, vai lá e descasca. Como é que o Dr. Calixto fala? Desembalar menos, descascar mais. Ele sempre fala isso. Porque agora eu vejo, às vezes lá eu entro nessa tabelinha, né? Eu começo a olhar lá. Porque eu cuido muito com sódio. Porque eu tenho um rim só, eu doei um rim para minha filha. Então, eu tenho que cuidar muito. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho. Às vezes, lá tudo baixo, mas sódio, 600 e não sei quanto. Eu assim, misericórdia. Sim, quem tem um acompanhamento voltado à quantidade de sódio, eu já gosto bastante da conduta do Dr. Danilo Bernardi. A gente precisa funilar no paciente para que não fique uma coisa generalizada, uma coisa bem específica para ele. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que podem 150 miligramas de sódio, eu tenho pacientes que podem 300 miligramas de sódio, né? Tenho pacientes que podem até 1 grama dia. Então, quanto mais você afunila para o que o corpo da pessoa aceita, quanto mais individualizado, mais qualidade de vida você dá para aquela pessoa. Então, não tem algo tão generalizado, né? A gente gosta de trabalhar mesmo com foco no paciente. As pessoas que têm histórico familiar de problema renal, faz diálise ou hemodiálise, né? Você tem que acompanhar com exames de urina, você tem que encaminhar para o urologista, você tem que encaminhar para o clínico geral. Ele precisa fazer um check-up para estar sempre encaixado isso
anualmente, semestralmente, de tal forma que ele tenha qualidade de vida, mesmo tendo histórico familiar. Porque a gente pode ter um histórico familiar e 50%. Eu costumo dizer que é uma arma com uma bala. Se vai apertar, o gatilho é outro 50%. Então a gente precisa agarrar os 50% que a gente tem, né? Tem pessoas que com 15% de chance de vida vai lá, movimenta uma vida inteira, né, para ter qualidade de vida. Então por que a gente com 50, às vezes, né, com histórico familiar não pode abraçar isso, né? Então isso é muito importante, é a pessoa querer, ela programar, colocar como prioridade, ser a prioridade, né? A gente precisa ser essa prioridade, entender, buscar conhecimento, o que faz bem para mim, o que faz bem para minha família, tá encaixando isso devagarzinho, colocando, encaixando, até que fique 100%. Gente, o papo tá bem gostoso, não está? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com a Kátia, porque é um assunto complexo. Então, nós vamos conversar mais aqui para que vocês possam entender um pouquinho mais ali. Volto já. Estamos voltando aí do nosso apoio cultural. Vamos continuando então com a nossa nutricionista Kátia Sari. E eu até tenho uma pergunta aqui para fazer a respeito de arroz. Arroz branco, integral e tal, e parbolizado. Qual a diferença disso tudo? E daí? Então, tudo arroz. Tudo arroz. Tudo. E todos têm açúcar. Claro, ele é uma fonte Eu não entendo de glicose. por que isso tem açúcar. Não, a questão é a seguinte, ele é um carboidrato, tá? A única questão, a diferença entre eles é a relação de fibra. Então, integral, íntegro, né? Então ele é mais firme, precisa de mais mastigação. Mas tempo para cozinhar também. Isso, também. Coloca na panela de pressão. Exatamente, é o mesmo tempo do feijão. Isso mesmo. O parbolizado, um pouco menos de mastigação e o branco quase nada. Então, vamos recriminar eles? Não. Os três têm função. Então, por exemplo, assim, a pessoa faz atividade física, precisa de um açúcar rápido, né? Então, ela não precisa ir lá comprar uma maltodextrina no mercado, né? Ela não precisa comprar um açúcar, uma sacarose lá na latinha. Ela pode utilizar ele como fonte de energia rápida, seria o arroz branco. Sim. Entendeu? Aí a pessoa tem uma dificuldade de mastigar, ela fala assim, olha, Kátia, eu preciso melhorar. Porque assim, Tamires, eu acho que eu já falei para você, a quantidade que a gente tem de mastigação é a quantidade que a gente tem de estímulo no estômago, a quantidade que o intestino faz, os movimentos peristálticos dele até o ânus. Então, quem é inteligente mastiga bastante, porque precisa estar fazendo toda essa digestão completa. Não adianta, coloca uma colher, engole, né? O estômago não consegue liberar os hormônios de saciedade e mandar para onde precisa, para ter as suas ligações, para dar essa saciedade. Então, a questão deles é isso, porque que a gente, né, fala, olha, usa fibras, é proveniente de frutas, verduras, legumes e também do arroz. O que o brasileiro, o que a comunidade, as pessoas em si, a população, começam a querer recriminar um alimento e outro. E isso não é certo, entende? Então, cada um tem a sua função para cada situação. Antes, depois, durante o dia, coloca mais para o final do dia, tudo tem uma função. E o arroz e feijão é uma das refeições mais completas. E é o que às vezes as pessoas mais retiram quando falam que vão fazer arroz, feijão, a carne. Isso. É que as pessoas também fazem muito errado. Por exemplo, eu pego várias pessoas que citam a forma de fazer o feijão e elas não tiram os sulfurados, o enxofre, que ele é bastante rico, né? Quem conhece a tabela química sabe que ele tem essas características, essa riqueza desses minerais. Então, a forma de utilizar, a forma de fazer ele, as técnicas dietéticas para tornar ele saboroso, né, que não seja indigesto, elas existem. Então, é necessário atuar dessa forma, né? Então, deixa o feijão de um dia para o outro, coloca uma colher de sopa de vinagre branco, rodelas de limão,
Você vai notar que no outro dia está fermentando, tem um branquinho assim, sim, esse feijão. Uma espuminha. Isso, o feijão isso não está dentro, azedo não, viu, gente? Isso dentro do intestino fermenta, incomoda bastante. Então, descarta toda essa água aí, então vai colocar ele na panela de pressão e vai fazer esse feijão bem saboroso, um pouquinho de alecrim, ervas finas, né, cúrcuma, né, uma quantidade pequena de sal. Para dar um gostinho bem especial. Isso. Então tem muitos erros, assim, que acabam deixando alguns alimentos ruins, as pessoas não querem, retiram, né? E o feijão preto, Cátia, que geralmente as pessoas fervem bem. Fervem para tirar aquela água escura. Não precisa. Isso que eu ia te perguntar. É só a questão de solo, né? Ele é rico também, né? Muito rico, inclusive o pessoal do Rio Grande do Sul. Ele é mais forte do que o carioquinha, vamos falar? Não, feijão branco. Eles batem mais ou menos na mesma qualidade. O feijão é proteico, né? É um grão que vem, como eu acabei de falar, juntamente com o arroz, é deixar uma refeição completa, né? E ele é bastante saboroso, Ele contém é que as proteína. pessoas também, ele é rico. E as pessoas acabam fazendo o seguinte, feijão preto, feijoada, né? Então é uma ligação que elas fazem. Eu não gosto porque, feijão preto, feijoada. Não, nós estamos falando de feijão preto. Faz da mesma forma que o carioquinha, com o branco, com o de rama, corda. né? De corda. Isso, exatamente a mesma a forma. Agora eu gosto que de feijão conta. preto. Gostoso. Eu acho bem saboroso. Eu adoro. A minha irmã sempre faz quando eu vou para o sul. Na região do sul eles gostam muito, sabe? No Rio Grande do Sul. Toda vez que eu vou, ela faz. Ai, mas é gostoso. Adoro. Ai, gente, desculpa, mas às vezes até com um arrozinho branco, né? Deu até fome. Você falando do arroz branco, do integral, eu vou pular também para uma alimentação assim. Pão integral, às vezes nós chegamos lá no mercado, eu não gosto de comprar pão ensacado, já aquele industrializado lá que vem. Que tem um antimofo, um conservante, que o pão dura lá 20 dias fora da geladeira, né, ele não mofo. Eu gosto de comprar o pão do dia, que o Planalto faz, os 7 grãos, 10 grãos, que é tipo francês, ele é pequenininho. E tem o fatiado também. Você tem que cuidar porque ele pode mofar de um dia para o outro, tem que pôr na geladeira, porque é feito no dia. E só que às vezes você olha lá do ladinho, pão francês saindo quentinho. Daí, eu posso comer um pão francês uma vez ou outra? Claro. Pode? Claro. Por que não? Né? É que assim, como que está a sua alimentação dentro de 24 horas? Porque nós não somos um alimento ou uma refeição. Sim. Né? Então somos 24 horas. Acho que eu gosto sempre de falar sobre isso. Partindo do princípio que a gente tem 24 horas para colocar o que a gente precisa, a gente pode colocar o alimento que a gente quer. A única questão que as pessoas acabam ridicularizando o pão francês é porque ele tem 3 ingredientes: água, farinha E bromato. e sal. Bromato de potássio. Isso. Ele tem só isso de ingredientes. Então, ele não é um alimento rico nutricionalmente, né? Então, o que teria que colocar para tornar ele rico? Uma fonte de proteína, então queijo branco, um fiozinho de mel. Uma carne Nossa, moída. nutre um fio de mel, uma carne moída, um atum em pedacinhos, Que é o buraco ou uma quente que nós sardinha. O buraco que é isso mesmo. Ou x-mico. Sabe de uma coisa? Essa semana foi até interessante. A gente foi comemorar o aniversário de uma colega e fizeram um chá de chocolate para mim. Você sabe que eu sou douradense, sou do Mato Grosso do Sul e tô aqui em Umuarama já tem um tempo, mas eu nunca tinha tomado chá de chocolate. Aí eu falei, o que é chá de chocolate? Não, doutora, vem aqui, ó. É assim, água com achocolatado. Eu morri rindo, né? Chá de chocolate, ele é quente, né? Eu já Tudo fiz a certinho. matéria sobre isso na cozinha do Hotel Caiuá. Eu dei muita risada. Daí eu falei assim, gente, eu não acredito que eu tô vendo isso. Aí eu fiquei pensando, se chá de chocolate ficou gostosinho, acho que eu vou fazer chá de cacau, né? Cheguei em casa e fiz com uma delícia. Uma delícia. Mas o cacau é amargo? Uma delícia. Aí você mata a vontade daquele sabor do chocolate mesmo, não da gordura hidrogenada, mas do cacau, né? Para a língua, para as papilas, dá aquela saciedade do chocolate, né? Mas foi bem interessante, eu sempre sendo surpreendida. Agora falando do chocolate, do cacau e tal, chocolate quente, o chá de chocolate quente, coisa assim. Chocolate meio amargo, 40%, 70%. Dá pra gente encarar? Vamos pro rótulo. Vamos pro rótulo. Vamos pro rótulo. Chocolate amargo, nossa, eu adoro.
Aí pega lá aquela barrinha, meio amargo. Tamires, você é meio Tamires ou você é Tamires? Eu sou inteirinha. Eu sou inteira, Kátia. Não existe esse meio. Então o que acontece? É a indústria induzindo você a acreditar que aquilo é meio amargo. É igual você falar assim, meio original. Made in China. Meio original, meia grávida. Isso. Tô meio grávida eu tô. Então assim, não existe isso. Porque a hora que você virar e o primeiro ingrediente é açúcar, acabou. O primeiro ingrediente para ser amargo tem que ser cacau. Né? É igual às vezes eu falo, os pacientes falam assim, doutor, eu achei 50% cacau. Não, você vai pegar o cacau. Cacau é cacau. Se tá 50%, tem 50% de açúcar. Eu não preciso comprar açúcar, eu quero comprar cacau. É a mesma coisa que você pegar um produto que ele te vende o preço de carne e te entrega arroz. Você está sendo ludibriado com isso, né? Você está sendo enganado, né? Se você comprar carne, você quer receber carne. É mais ou menos isso. Então, a indústria faz essa rotulagem à frente, bem grandona assim. É a hora que você vira e vai ler com um pouquinho mais de conhecimento. Esse açúcar tinha que estar lá no terceiro, quarto, quinto ingrediente. E massa de cacau. Vou fazer mais uma pergunta para ela, porque isso, quando eu vou para Cascavel, eu faço. A minha mãe adora, né? Pão de milho, ou pão de farinha de milho. Tem o pão de milho mesmo, farinha de milho, e tem o pão de trigo, que nós falamos que é o pão branco. Isso. Em comparação com os industrializados que estão lá nos pacotinhos, nas prateleiras de mercado. Qual que é mais saudável? Então, eu sou suspeita a falar, porque eu amo milho. Eu também. Eu amo milho. Quem é meu paciente sabe que eu amo. Tá falando alguma coisa, ai, porque eu vou comer batata doce, ai, come milho. Ai, porque eu vou comer mandioca. Eu sempre exploro bastante essa parte. Eu então, gosto assim, de tudo isso. Amo bolo de milho, pão de milho, pão de mandioca, né? Pão de batata doce. Então, assim, quando se fala em farinhas, a gente sempre entende que é assim, pão de milho, bolo de milho, é igual lá da nossa vovozinha. Ralou o milho, é parecido tipo um curau mesmo. Sim. Isso. Pamonha. Para fazer a pamonha. Isso. Então, colocou um pouco de farinha, já tem uma quantidade dividida. Tem milho, mas tem farinha. Então, 50%, uma xícara de milho ralado e uma xícara de farinha, né? Então, metade, metade. Milho é carboidrato? Sempre. Sempre. Rico em fibra. Maravilhoso. Com um pouquinho de sal, assim, comer na espiga. Adoro. É de se lambuzar? Eu também gosto. Adoro. Na espiga. Nada de latinha. Não, na espiga. Uma delícia. Tanto cozida quanto assado. Sim, maravilhoso. Agora, o milho é calórico, fubá é calórico. Diz que o que é de cima da terra é muito calórico. Não, o que é de cima da terra, menos calórico. Embaixo da terra, mais calórico. Ai, socorro! Socorro! Ai, Senhor! É assim, ó. Todo alimento tem a sua quantidade em 100 gramas e a sua caloria. Então, o que é necessário saber? Quanto você pode naquela refeição, dividido, encaixado no teu cardápio. Todo ele tem uma carga, porque todo o alimento gera uma energia. O problema é assim, a pessoa está acima do peso. Aquilo que ela comer extra, ela vai armazenar. Entendeu? A pessoa está com o peso que ela gosta, algo que é só para manter. Tem que continuar comendo o que ela está comendo. Exatamente, que ela quer manter aquilo. O que eu vou mais embaixo é a questão seguinte. Nutricionalmente, você está comendo tudo o que você precisa para você comer coisas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali a mais, e você não tenha problema? É essa a parte, entende? Que é mais importante, embora tenha as suas calorias, todos os alimentos têm, né? Porque nós precisamos dessas calorias, nós precisamos dessa energia. O cérebro precisa, o cérebro não armazena. Então ele precisa ter aquela ingesta alimentar adequada para a pessoa ter todas as suas desenvolturas, ir para o seu trabalho, fazer sua atividade física e o corpo também, né? Então a gente precisa dessa demanda de energia, mas quanto disso só sabendo via um profissional, calculando dessa forma, quanto que eu vou receber no dia. Essas informações nutricionais são muito generalizadas. É para uma caloria, é para uma ingestão de 2.000 calorias. 2.000 pode fazer
legal para uma pessoa, pode ser muito para outra, pode ser pouco para outra. Então é generalizado, não dá para a gente saber, que é aquilo que eu te falei. Colocam isso, preconizam em cima disso e não é algo específico, individualizado, que é onde se tem a qualidade de vida, longevidade, a parte de toda a programação neurológica, toda a parte de qualidade estética, qualidade física, né? Inclusive a parte mental, porque tem vários alimentos que a gente come que inflama, né? Aí a gente fica hiperativo, né? A gente fica com dificuldade de dormir, dificuldade de descansar. Sabe aquela pessoa que fica assim, eu tô aqui, mas eu precisava estar no mercado. Eu tô no mercado, mas eu precisava estar lá em casa, porque eu deixei isso para fazer. Então, isso é muito ruim para o ser humano. Ele não dá qualidade, não dá paz, não dá tranquilidade. Então, o alimento ele vem também para diminuir isso daí tudo, diminuir essa inflamação. Eu sempre costumo falar, a gente muda a alimentação, a gente muda o alimento para o alimento mudar a gente. Né? Então, a gente faz boas escolhas e tem o resultado disso, que é o resultado que seja para manutenção, para redução de peso ou para ganho, né? Que cada um tem a sua necessidade. Você volta semana que vem, Kátia? Sempre. Ficou tantas coisas para trás que eu gostaria de perguntar. Eu tenho certeza que vocês ali, mulheres, estão perguntando assim, a gente come salgado, depois dá uma vontade de comer um docinho. Vai ficar para outra vez, tá? Porque eu sei que vocês estão ali pensando um monte. Mas eu vou dar a oportunidade para vocês. Nós deixamos o nosso e-mail e também o telefone de contato para vocês no rodapé do vídeo. Por favor, façam as suas perguntas, eu vou passar tudo para a Kátia e ela vai responder para vocês. Eu tenho certeza que vocês estão ali cheia de dúvidas. Por favor, como diz a minha mãe, não se acane, escreve e a gente passa tudo para ela e ela estará respondendo. Eu estou adorando essa matéria, amando. Kátia, que Jesus te abençoe. Amém. Até semana que vem. Até semana que vem. Eu acho que eu falo até qualquer hora, porque a agenda dela sempre tão cheia. Graças a Deus. Amém. Eu quero agradecer todo o carinho. Eu tenho recebido várias mensagens via WhatsApp, via Messenger, via Instagram. As pessoas têm bastante dúvida, têm muito respeito, muita cautela para perguntar. Eu acho isso tão legal, né? No mundo onde está bastante disseminado muitas informações, mas informações que acabam criando uma certa ansiedade nas pessoas, né? Então, eu agradeço todo o carinho que as pessoas têm por mim, você também, né? Muito bem-vinda. Quando você me convida, eu estou sempre aqui e eu agradeço. E eu agradeço. Agradeço de joelhos. Isso é muito importante para nós termos uma nutricionista no programa onde vai esclarecendo as nossas dúvidas, né? Os mitos. Então, é isso. Eu volto já, mas na minha cozinha.